Paz do Senhor, meus irmãos, com muita alegria eu quero vos saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu quero aqui compartilhar uma palavra ao coração dos irmãos no livro de Salmos, Salmo de número 145, versículo de número 4, que diz assim a palavra do Senhor: Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará as suas proezas. Meus amados e queridos irmãos, nós vemos por esta palavra a grande responsabilidade que eu e você, nós temos como servos do Senhor, de primeiro anunciar as obras do Senhor a outras gerações e também anunciar as proezas, anunciar às gerações que virão a grandeza do Deus que nós servimos, os preceitos estabelecidos por eles e também aquilo que o Senhor já realizar em nosso meio. Nós vemos uma grande responsabilidade de nós como ensinadores, de transmitir aos nossos filhos, à igreja do Senhor, aos momentos em que temos a oportunidade, os valores do reino, os princípios do reino, e nós vemos uma grande dificuldade nos dias em que nós estamos vivendo, aonde que estamos terceirizando esta responsabilidade, aonde que estamos, como nos dias normais e nos dias seculares, aonde que pais eles terceirizam a responsabilidade da educação dos seus filhos, transmitindo aos professores, aonde nós vemos a terceirização da parte dos pais para a familiares, amigos, conhecidos, mas não assume a responsabilidade. Nós vemos aqui, pela palavra do Senhor, a grande responsabilidade de nós como servos do Senhor em transmitir os valores do reino, os princípios do reino e também aquilo que o Senhor já fizera pelo seu povo a esta geração, que já é o presente da igreja e que será o futuro também da igreja, que ocupará o meu e o seu lugar. Isso aqui, para nós, não é um saudosismo, mas é uma lembrança daquilo que Deus fez e o anúncio para que esses valores sejam preservados. E nós vivendo uma geração hoje que se encontra doente, querendo estabelecer a saúde de uma geração que está enferma, porque nós temos visto isto aqui não acontecer no meio do povo de Deus. Nós estamos vivendo tempos em que a geração que aqui está mais preocupado em fazer cabelo maluco nos filhos. A geração hoje está mais preocupada de fazer um enfeite para que ele participe de festa junina. Esta geração está mais preocupada em comprar um apetrecho para participar de jogos escolares do que comprar uma lição da escola bíblica dominical. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo em uma igreja que está enferma por não transmitir os valores a esta geração que hoje se encontra doente. E nós estamos vivendo um tempo onde que se ensina os valores e preceitos, ou você é religioso, ou você quer transmitir uma santidade exacerbada e exagerada. E na verdade nós encontramos pela palavra que isso não é uma questão de querer ou não querer, é um dever de nós como geração que passará a anunciar a esta geração que nos substituirá os princípios do reino, os valores do reino, as obras que Deus já fizera e que Ele continuará fazendo no meio do seu povo. Nós estamos vivendo um tempo em que nós estamos nos excluindo da responsabilidade. A responsabilidade de ensinar os nossos filhos a respeito da palavra de Deus. Cobramos do professor da escola bíblica dominical, cobramos do obreiro, mas não olhamos para dentro de nós e fazemos uma cobrança, em vez de ficarmos e estarmos horas nas redes sociais, passar os valores do reino para aqueles que serão os ocupadores do espaço que hoje pertence a nós. Nós vivemos um tempo em que esta geração que hoje está já se encontra doente no sentido de que não preserva esses princípios. Nós vemos muitas das vezes pessoas cobrando para que ore dentro do templo, mas nós vemos muitas das vezes não praticar este valor. Uma geração que às vezes quer ter uma elocução muito bem elaborada,
mas que através dos seus feitos e das suas obras transmite totalmente diferente a esta geração que está nos observando. Eu quero dizer para os irmãos aquilo que nós temos vivido. Nós temos vivido um tempo em que esta geração que aqui está, ela não consegue nem praticar os valores que o Senhor exige do seu povo. Como ela vai ensinar? Porque nós sabemos que o ensinar não é somente de forma falada, mas também o ensinar é através da prática. Ora, se essa geração não está praticando os valores do princípio, como que ela vai transmitir à geração subsequente que tomará lugar no seu espaço? Uma geração que sabe que há necessidade de orarmos, que somente por intermédio da oração nós vamos conseguir sobressair diante das dificuldades, mas nós encontramos uma geração que não consegue dobrar o joelho por meia hora e aguardar o início do culto. Uma geração que diz que tem lenha para queimar através dos seus louvores, só que o que nós vemos é fumaça e barulho e nada de mudança e de transformação de comportamento. Uma geração em que nós vemos que tende a mesclar com o mundo, e o Senhor nos mostra que há uma necessidade de uma separação. Uma geração que nós vemos pelo seu falar deturpar todos os valores e os princípios. Eu sou de uma época, e acredito que muitos irmãos aqui são, em que se o nosso pai ele estivesse conversando, de maneira nenhuma nós passaríamos na frente deles, porque sabemos que seríamos tratados e até de certa forma seremos feitos lembrar daquilo que eles já tinham nos ensinado por intermédio da correção de que não poderia fazer, que era passar na frente dele quando estava conversando com alguém mais velho. Uma geração como a nossa que não chamava o pai de velho e de véia porque mantinha os princípios. Uma geração que foi ensinada a respeitar os mais velhos e chamar de senhor e de senhora. Uma geração que desde criança, de pequeno, foi ensinada a chamar de irmãos e irmã, não de outras coisas, de irmão e de irmã. E os princípios são quebrados gradativamente. Nunca se quebra um princípio de uma hora para outra, porque senão vai haver um alvoroço. Mas é normalizado uma forma e depois esta forma vai tomando o corpo, ganhando espaço e quebrando o princípio. Daqui a pouco nós vamos nos deparar com situações onde que em vez de chamarmos os nossos irmãos de irmãos e irmã, estamos aí, usamos termo chulo de compadre e de comadre, pela falta de observância nos princípios daquilo que nós nos comunicamos. E isso é uma responsabilidade nossa. Uma geração que não cumprimenta, o outro com a paz do Senhor, mas que está ouvindo e usando inovações. Uma geração que já começou a dar crédito a falas estranhas, a poderes de falas de persuasão, mas que não se centra no princípio da palavra, dos valores estabelecidos pelo Senhor. Ou seja, uma geração que está doente, que não vai conseguir transmitir os valores porque nem ela mesma vive. E isso é um alerta para nós que servimos ao Senhor e que podemos, no dia de hoje e agora, enquanto ainda é tempo, despertarmos para novamente transmitir estes valores aos nossos filhos, mesmo que para alguns você vai ser taxado de religioso, mesmo que para alguns você vai ser taxado de ser santo demais, mas isso é uma exigência feita pelo Senhor. Quando alguém diz isso, ele está coberto de razão, porque o Senhor diz pela sua palavra: sede santos, porque eu sou santo. Isso não significa que nós somos perfeitos, mas nós estamos buscando um processo de aperfeiçoação. Que Deus te ajude e nos ajude a seguir em frente e a prosseguir servindo ao Senhor para a glória de Jesus.